As grandes navegações foram um processo de exploração do Oceano Atlântico, realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países europeus ao longo do século XVI. Vários motivos levaram os portugueses a se lançarem nessa aventura: a necessidade de abertura de novas rotas comerciais, expandir a fé cristã, conquistar terras e títulos para a nobreza. O desconforto, perigo e degradação fazia parte dessas viagens. Em média, a cada 3 navios que partiam de Portugal, um afundava. Cerca de 40% da tripulação morria nas viagens, vítima não só de naufrágios, mas também de ataques piratas, doenças e choques com nativos dos locais visitados. Veja agora como era a alimentação, a higiene, doenças e a sexualidade desses exploradores dos mares. Então se liga! As tripulações portuguesas apresentavam desde o século XV um grupo de marinheiros de idiomas e origens diferentes. Entre os portugueses era comum a presença de escravos negros. Quando estenderam suas campanhas ao norte da África, os lusos procuravam quem falasse árabe ou recrutavam intérpretes capazes de se comunicar com os mouros. No imaginário da época, esses marinheiros eram vistos como criminosos horrendos, cujas penas por decapitação ou enforcamento podia ser trocadas pelo serviço marítimo. Os testemunhos eram de que quase todos os tripulantes dos navios eram adúlteros, mauses, acoviteiros, ladrões, homens que agridem e matam por dinheiro, e outros de semelhante raça. Muitas prostitutas subiam a bordo de forma clandestina, enganadas pela marujada, embarcadas por magistrados portugueses ou soldados. O principal alimento dos tripulantes era o biscoito. De acordo com o clima e a invasão de água na embarcação, essa alimentação passava por algumas alterações, ou seja, encontrava-se em péssimas condições para alimentação por causa do mofo e da umidade. Geralmente, cada tripulante recebia diariamente cerca de 400 gramas de biscoito para sua refeição. Comiam os embutidos, as compotas, marmeladas e as conservas de azeitona. Os segundos eram o mel, o vinho, a água, os cereais e leguminosas secos e as castanhas. O peixe era mais barato e abundante, por isso sendo disponível a bordo em maior quantidade. Era preparado ensopado com lentilhas e legumes. Nos dias de mar calmo, os marinheiros pescavam e consumiam os peixes que capturavam. As carnes eram os principais fornecedores de proteína. Usavam as carnes de carneiro, de boi, de porco e de aves. Nos primeiros dias eram consumidos os produtos frescos, embarcados e depois os produtos preservados. Eventualmente abatiam os animais que levavam para ter carne fresca. O vinho tinha presença obrigatória nas embarcações. A água utilizada para beber e para cozinhar era guardada em grandes tonéis ou tanques inapropriados. Assim, quase sempre a água estava infectada por bactérias, o que sempre provocou infecções e diarreias nos tripulantes. Os alimentos sempre eram distribuídos pelo capitão da embarcação e por um ajudante. Essa distribuição era estabelecida em regimentos e somente o capitão e o ajudante tinham a chave do estoque da comida. A segurança era rigorosa para vigiar os alimentos, pois a sua falta poderia comprometer toda a viagem e causar mortes tanto pela fome, tanto por conflitos entre os tripulantes por causa de comida. Juntamente com a tripulação, existia a presença de ratos e baratas, sempre comprometendo a qualidade dos alimentos. Lembrando que somente os mais privilegiados tinham a possibilidade de usufruir de carnes, açúcar, cebola, mel, farinha e das frutas que eram transportadas. Quem não tinha dinheiro e via os alimentos se esgotarem, caçava ratos e baratas, que infestavam os navios para sobreviver. Nesse ambiente de luta pela sobrevivência, os motins se tornavam comuns e eram reprimidos com brutalidade pelos oficiais, que andavam com espada, adagas e pistolas. Nas calmarias, quando a nau poderia ficar horas ou dias sem se mover,
sobreviver sob o calor tórrido dos trópicos, os marinheiros famintos ingeriam de tudo: solas de sapato, couro dos baús, papéis, biscoitos repletos de larvas de insetos, ratos, animais mortos e mesmo carne humana. Muitos matavam a sede com a própria urina, outros preferiam o suicídio a morrer de sede. O banho a bordo era impossível. Além de não existir esse hábito de higiene, a água potável era destinada ao consumo e ao preparo de alimentos. Nas pessoas e na comida proliferavam todo tipo de parasitas, piolhos, pulgas. Em um espaço muito pequeno, passageiros faziam as necessidades fisiológicas, vomitavam ou escarravam próximo de quem estava comendo. Por esses motivos, eram levados para a viagem litros de água de flor, para disfarçar os odores, além de ervas aromáticas queimadas com a mesma finalidade. A maioria dos homens e mulheres, porém, tinha que se aliviar à vista de todos, debruçando-se no costado da embarcação, com risco até mesmo de cair no mar. Em meio a todo o mau cheiro e as balançadas dos barcos, o enjoamento era constante. A má higiene a bordo costumava contaminar os alimentos e a água. Os fluxos de ventre, para os quais não havia cura, era fatal para o indivíduo que estavam desidratados e desnutridos. As condições de vida precárias nas embarcações, aliadas à falta de ventilação no interior das mesmas e ao fato de todos viverem e dormirem amontoados, serviam como ponto de partida para doenças contagiosas para a tripulação, sem falar dos distúrbios digestivos causados por alimentos apodrecidos. O fato é que é extremamente difícil conservar qualquer item seco e livre de bolor, o que inclui tanto alimentos como vestimentas. Relatos diversos descrevem como o mofo cresciam em roupas, botas, cintos, livros, por conta do ambiente úmido e mal ventilado no interior das embarcações, o que era agravado pela ausência de banhos e pelo uso de uma única vestimenta no decorrer da viagem. Ter um médico a bordo era raridade e os doentes eram tratados no improviso, principalmente com sangrias, que podia transformar uma indisposição em anemia mortal. A falta de vitamina C na alimentação provocava escorbuto, doença que apodrecia gengivas e fazia cair os dentes. Era comum a disenteria, a febre, tifoide e a varíola. Falando de intimidades desses tripulantes, havia uma proporção média de uma mulher para cada 50 homens numa embarcação. Grupos de marinheiros ficavam à espreita e, quando surgia oportunidade, podiam estrupar algumas mulheres, mesmo as casadas. Às vezes, prostitutas embarcavam. Mesmo assim, o homossexualismo costumava ser frequente entre os marujos. A lotação do barco, as suas más condições e o excesso de tempo livre faziam surgir tensões entre os viajantes. Para aliviá-las, os oficiais organizavam, com a ajuda de religiosos, missas, procissões e encenações de peças contando a vida dos santos. Mas a distração predileta dos marujos era mesmo um bom jogo de cartas a dinheiro. Não era fácil a vida de navegantes, não é mesmo? Deixe nos comentários o que você achou do vídeo e se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!